uma prisão mínima. Esses dados que chegarão até nós... Foi solicitado, comprei. A palavra dele. Integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Antidemocráticos querem ouvir o general Mauro César Lourena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, e o ex-advogado de Bolsonaro, Frederico Wassef. Os dois foram alvos da operação da Polícia Federal que investiga a venda de presentes de alto valor recebidos pelo ex-presidente Bolsonaro em nome do governo brasileiro. De acordo com a PF, o general seria o responsável por concentrar os valores obtidos com a negociação de joias e presentes que teriam sido desviados e vendidos ilegalmente no exterior. Durante a investigação, foi encontrado no celular de Mauro Cid um comprovante do que seria a recompra de joias que já tinham sido vendidas. O chamado kit ouro branco, contendo anel, abotoaduras e um rosário em ouro e diamantes. Mauro Cid foi aos Estados Unidos em março, após o Tribunal de Contas da União determinar a devolução do kit de joias pelo ex-presidente. Em uma viagem bate-volta, o ex-ajudante de ordens fez um saque de $35 mil. E segundo a PF, com esse recurso, Mauro Cid visitou exatamente o mesmo local para vender ou expor à venda o restante dos itens do kit ouro branco. Já às 13h07 do 27 de março de 2023, Mauro Cid encaminha a seguinte mensagem: resolvido. Imagens do dia seguinte mostram Mauro Cid chegando no aeroporto de Brasília com uma mochila. Após a operação de buscas e apreensões, a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Jair Bolsonaro. De acordo com as apurações, Frederico Wassef foi escalado por Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, para recomprar o relógio vendido nos Estados Unidos. Apesar do Tribunal de Contas da União confirmar a assinatura de Wassef no recibo, o ex-advogado da família Bolsonaro nega envolvimento na negociação. A Polícia Federal afirma que Frederico Wassef foi aos Estados Unidos para buscar o relógio, mas o advogado do ex-presidente negou ter viajado para fazer o resgate do Rolex. Disse que a viagem já estava programada e que tinha fins pessoais. Quem solicitou, olha, tem um relógio lá que precisa ser trazido de volta. No momento oportuno eu falarei. Os dados recebidos pela CPMI mostram que havia uma frequência com que militares cedidos para o Palácio do Planalto faziam depósitos para o tenente-coronel Mauro Cid, braço direito de Bolsonaro. O advogado César Bittencourt assumiu a defesa de Cid e afirmou que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro apenas cumpria ordens. Ele pontuou que, no caso de militares, a obediência hierárquica é obrigatória. Conhecido como hacker da Vaza Jato por invadir os celulares de autoridades da Operação Lava Jato, Delgatti voltou a ser alvo da Polícia Federal. Depois de cogitar ficar em silêncio, decidiu falar ao delegado que preside o inquérito. Disse que a deputada federal Carla Zambelli o procurou em setembro do ano passado para cometer os crimes. Disse que assessores da deputada fizeram repasses de cerca de R$40 mil para pagarem os serviços. Confirmou a versão dada lá atrás, no mês passado. Além de confirmar, ele produziu mais provas no sentido de que ele está falando a verdade. Além do depoimento à PF, Delgatti terá de prestar esclarecimentos à CPMI, que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro. Específico dessa invasão do CNJ e dessas que você fez, você recebeu algum pagamento por isso? A promessa ali era de emprego, só que enquanto eu não tinha esse emprego, eu reclamava, olha, eu tenho que pagar pensão, tenho que pagar aluguel, e ela me enviou por diversas vezes um montante pequeno de dinheiro e de Pix. A defesa da deputada Carla Zambelli diz que a parlamentar refuta a acusação e que Walter Delgatti abusa de fantasias em suas palavras. Após a negociação com Zambelli, Delgatti contou que esteve na sede do Partido Liberal e se reuniu com Valdemar Costa Neto, presidente da sigla. Pela versão dele, neste encontro, que teria ocorrido em julho, encontrou também o marqueteiro da campanha de Bolsonaro, Duda Lima.
Os representantes do partido teriam dito que o plano era transformar Delgatti Neto em garoto propaganda nos programas eleitorais de Bolsonaro. A ideia era que ele mostrasse que seria possível fraudar as urnas eletrônicas. O código-fonte da urna, certo, eu faria o meu, não o do TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. Delgatti Neto relata um encontro com Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Segundo o hacker, a reunião durou mais de 1 hora e o então presidente teria pedido que ele fraudasse as urnas. A conversa, ela foi bem técnica, até que o presidente me disse, falou assim, olha, a parte técnica eu não entendo, então eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa e lá com os técnicos você explica tudo isso. Depois do encontro, o coronel Marcelo Costa Câmara, que assessorava Bolsonaro no setor de acervo de presentes recebidos e aparece no esquema de venda ilegal de joias, teria sido responsável por levar Delgatti para conversar com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. O presidente disse que era uma ordem dele e eu fui levado até o ministério pela porta do fundo. É um portão grande atrás, eu entrei com o carro lá e já desci no elevador. O hacker ainda confirmou que o relatório das Forças Armadas sobre a fiscalização do processo eleitoral de 2022, entregue ao TSE, se baseou nas explicações dele. Delgatti também declarou à CPMI que Bolsonaro pediu que ele assumisse a autoria de um suposto grampo realizado contra o ministro Alexandre de Moraes. Na conversa intermediada por Carla Zambelli, segundo o hacker, o ex-presidente ofereceu em troca um indulto presidencial. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente, Alexandre de Moraes, e segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. A pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a quebra dos sigilos bancários e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele. Agora, a responsabilidade é do Banco Central e da Receita Federal para o envio das informações. A quebra ocorre na investigação sobre a venda de presentes recebidos de autoridades sauditas e que deveriam, por lei, ser incorporados ao acervo da União. Os investigadores buscam entender como se deu a transação nos Estados Unidos. Um pedido de cooperação internacional feito pela PF e atendido por Moraes também vai permitir que sejam pedidas informações ao exterior. A revista Veja, publicada nesta sexta-feira, afirmou que Mauro Cid vai admitir à justiça que vendeu joias nos Estados Unidos e transferiu o dinheiro de forma clandestina para o Brasil. A reportagem ouviu o novo advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, na quarta-feira. Mas em outras entrevistas feitas depois, Bittencourt mudou a versão. O advogado afirmou que Bolsonaro teria dito a Mauro Cid para resolver apenas o problema do Rolex e que o encarregado não teria tratado de outras joias. Segundo ele, o que Mauro Cid pretende fazer não é uma confissão, mas sim um esclarecimento. Bittencourt descartou ainda uma delação premiada e disse que o cliente era um assessor que apenas cumpria ordens. Parlamentares da base do governo também vão tentar aprovar um pedido para que o Supremo Tribunal Federal autorize a retenção dos passaportes de Jair e Michele Bolsonaro e já pediram que o general Lorena Cid e o advogado Frederico Wassef sejam ouvidos pela comissão. A convocação do ex-presidente Bolsonaro para depor na CPMI também não está descartada.